Hoje a gente vai falar aí de legislação, parte 1, e aí uma pequena introdução aí relacionado às normas, né, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, o trânsito de qualquer natureza nas vias do território nacional, ele rege aí pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, certo? Considera-se então trânsito, que é importante, isso daí cai na sua prova, você entender um pouco desse assunto, ok? A utilização das vias, né, por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Tá? Então, trânsito, né, é a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou não. Isso é legal vocês entenderem, porque aí pode cobrar isso daí na sua prova, né? E você tem que estar a par disso, certo? Vias terrestres. É muito importante você saber sobre as vias terrestres e saber quais são elas, né? Então, as vias terrestres, elas se dividem em urbana e rurais. E são as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias. Então, saber sobre via terrestre é muito importante, ok? E eu tenho duas, as urbanas e as rurais, certo? E dentre elas estão aí, né, classificadas as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, né? Lógico, ela tem que ter seu uso regulamentado aí pelo órgão, ok? Ou entidade aí com circunscrição sobre ela, de acordo aí com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Direito do cidadão no trânsito, é importante a gente saber do nosso direito. O trânsito em condições seguras, ele é um direito de todos. Então, cara, eu tenho que saber que o Código de Trânsito Brasileiro me fala que eu tenho direito a um trânsito seguro, certo? E a gente deve cobrar, né, esse nosso direito, ok? Então, é um direito de todos e é dever do órgão e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito manter aí esta segurança, tá? Então, os órgãos, né, e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Ele vai aí, né, manter aí essa segurança aí em relação ao trânsito, ok? Então, importante a gente estar aí né, a par dessa situação que os órgãos, né, do Sistema Nacional de Trânsito, ele vai aí, né, manter essa segurança, é dever dele e a gente tem que cobrar isso, né, desses órgãos, ok? E pode cair na sua provinha aí esses entendimentos. Os órgãos e entidades de trânsito, né, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, eles têm algumas prioridades. E essa prioridade é importante eu saber dela, porque costuma pedir em prova para vocês. Então aí, o Sistema Nacional de Trânsito, qual prioridade que ele tem? Defesa da vida, preservação da saúde e do meio ambiente, ok? Então não pode esquecer disso, tá? E também, tá? Todo cidadão ele tem aí o direito de solicitar por escrito, né, ao Sistema Nacional de Trânsito uma sinalização, uma fiscalização, uma implantação de equipamentos de segurança, certo?
às vezes tem uma falha naquela sinalização ali, ele pode aí pedir para podar uma árvore, né, que está tampando a sinalização. Não tem, foi aí, sumiu a placa, né, foi aí roubada essa placa, né, vandalizada. Então aí o cidadão tem o direito de solicitar, não, ó, tem que colocar uma placa ali, né? Então, eles têm que colocar, gente, eles recebem recursos para isso. E a gente pode fazer a nossa parte dentro do trânsito, ok? E podemos também aí sugerir algumas alterações aí em normas da legislação, outros assuntos pertinentes. Pessoal, muitas pessoas têm ideias excelentes, né? Então, devemos aí passar essas ideias para frente, né? Então, podemos, né, demonstrar essas ideias aí diante do Sistema Nacional de Trânsito e, às vezes, a sua ideia, ela é acatada aí por eles, né? Tá? Então, podemos fazer isso também, né? A educação no trânsito, gente, ela tem que ser promovida, né, que está escrito, né, que está aí lá no Código de Trânsito Brasileiro, desde a pré-escola e vai aí para o primeiro, segundo e terceiro grau aí, essa educação do trânsito. Então ela tem que existir, né, na pré-escola e também aí nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, ok? Então é importante a gente saber disso também e cobrar, né, dos órgãos, ok? Dever do cidadão no trânsito. Todo cidadão ele tem o dever de possuir a sua CNH válida e de categoria referente ao veículo que você conduz, ok? Não dirigir, né, sob efeito de bebida alcoólica ou qualquer substância psicoativa é importante, né? Respeitar as leis de trânsito, tá? Se eu respeito a lei de trânsito, eu não vou ter aí, né, multas, tá? Não vou ter pontuação na minha habilitação. Então, quem é a fábrica de multa não é o órgão, é a própria pessoa, né? Então, aí, se ela respeitar o trânsito, se ela, né, respeitar a sinalização, lógico, né, vai ser mais difícil dela ter aí alguma multa no seu prontuário, ok? Respeitar o direito dos pedestres, né, do ciclista, dos demais condutores é muito importante, tá? Então, essa parte aí a gente tem mesmo que respeitar, uma pelo seguinte: uma hora eu sou condutor, uma hora eu sou pedestre, uma hora eu sou ciclista, né? Então, temos que respeitar todos dentro do trânsito, tá? Então, isso pode vir aí alguma questão aí na sua prova relacionada a isso, ao respeito do condutor, né, diante dos outros condutores no trânsito, certo? Respeitar a vida, né, agindo sempre com bom senso, isso é muito importante, tá? O Sistema Nacional de Trânsito, ele é um conjunto de órgãos e entidades públicas da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O Sistema Nacional de Trânsito é aí dividido em órgãos, né? Então, é um sistema grande, tá? Vamos falar um pouco sobre ele. Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, ele é composto pelos normativos e executivos. Então, são esses dois órgãos aí que agora começarão a dividir aí o Sistema Nacional de Trânsito. E o órgão normativo, já o próprio nome fala, normativo, normas, né? Então, ele cria as normas, ok? E os executivos executam essas normas. Então, os órgãos normativos esclarecem, complementam e interpretam a legislação de trânsito, além de exercer competência recursal, ok? Os órgãos normativos, eles estão divididos em CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Isso eu tenho que saber, tá? Que o Sistema Nacional de Trânsito, ele divide em órgãos normativos e executivos,
E os órgãos normativos, eles se dividem em CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Ok? Então, e o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito e o CONTRANDIF, ele é o Conselho aí de Trânsito do Distrito Federal, certo? O CONTRAN, ele coordena aí o Sistema Nacional de Trânsito, ele é o órgão máximo normativo e consultivo da União, concede no Distrito Federal. Tem que saber, isso aí é muito importante, né, para a sua prova, vocês não podem esquecer disso, ok? Câmeras temáticas, cai também na sua prova, costuma pedir esse conhecimento seu, bem simples, né? São órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN para estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre algum assunto de competência do CONTRAN. Por exemplo, uma nova resolução, né? Se essa nova lei ela precisa de ser mudada, se ela vai funcionar ou não, se ela tem uma grande chance de funcionar, se pode fazer alguma alteração, se tem alguma alteração para fazer, né, para melhorar ela. Então, tudo isso a Câmara Temática vai discutir, ok? CETRAN e CONTRANDIF são órgãos máximos, consultivos e coordenadores nas suas regiões, né? Então, aí o CETRAN, que é a região deles, são os estados, e o CONTRANDIF, o Distrito Federal. Então, lá, eles são aí órgãos máximos normativos, ok? Órgãos executivos, eles executam as disposições da legislação de trânsito, né, no âmbito da respectiva atribuição, ou seja, função, tá? Então, são eles, executivos de trânsito, que é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo da União. O DENATRAN, ele tem autonomia administrativa e técnica com jurisdição nacional, dando aí um suporte aí ao CONTRAN, né, para fazer valer as leis, ok? O DETRAN, ele é o Departamento Estadual de Trânsito, ele é o órgão máximo executivo dentro dos estados e do Distrito Federal, ok? O DETRAN, ele tem as seguintes funções, né? E ele é autorizado aí pelo DENATRAN. Então, as funções dele são registrar e licenciar os veículos automotores. Isso é muito importante, tá? Vocês saberem aí da função do DETRAN, ok? Fiscalizar documentação dos veículos e dos seus condutores. É função também do DETRAN. Expedir e cassar a licença de aprendizagem, a permissão para dirigir e a CNH também. Então, isso é função também do DETRAN. Gente, eu tenho que saber as funções do DETRAN. Costuma pedir em prova isso, ok? Órgãos executivos municipal, responsável pela implantação e operação do sistema viário do município. Então, ele vai fiscalizar também as infrações de circulação, estacionamento e parada no município. Então, os órgãos executivos municipais, eles vão fazer valer as leis também, mas só que é as de circulação, estacionamento e parada, ok? Eu tenho que saber disso também. Executivos rodoviários, muito importante, é o DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Ele é um órgão executivo rodoviário e ele age sobre as rodovias e estradas federais. É importante eu saber quem que é esse camarada e aonde ele age, tá? Então, o DENIT, ele age aí, né, nas rodovias e estradas federais. O DER, também aí, ele é um órgão executivo rodoviário. Ele é o Departamento de Estrada e Rodagem,
órgão executivo também, mas ele age aí sobre as rodovias estaduais, tá? E estradas estaduais também. Os órgãos executivos municipal, rodoviários, ele tem aí, né, ele age sobre as ruas, as avenidas, rodovias e estradas municipais. Ou seja, ele vai cuidar, né? Ele é responsável para cuidar das ruas, avenidas, rodovias e as estradas aí municipais, certo? Os órgãos fiscalizadores são os órgãos aí que vai fiscalizar, responsável por fiscalizar. Então são órgãos encarregados da fiscalização de trânsito e que agem aí nas áreas das seguintes atuações. Seja então eles os órgãos PRF, Polícia Rodoviária Federal, ele realiza o patrulhamento ostensivo e fiscalização nas estradas e rodoviárias e rodovias federais, ok? Então, PRF, ele age nas rodovias e estradas federais, fiscalizando aí, né, fazendo o patrulhamento aí ostensivo e a fiscalização, ok? A PM, ela age, né, já nas rodovias e estradas, né, estaduais, tá? Então a Polícia Militar, que é a PM, ela é um órgão estadual ou do Distrito Federal, certo? Executivo também, né? É responsável aí por fiscalizar então as rodovias estaduais e as vias urbanas, desde que haja um convênio devidamente legalizado com o município. Ela pode também fiscalizar, né, as vias urbanas, parada e estacionamento, né, mas desde que tenha aí um convênio, certo, com o município, ok? Órgãos recursais, né, ele julga aí os recursos contra as penalidades aplicadas pelo órgão executivo de trânsito. Então, quais são eles, esses órgãos recursais? É a JARI, certo? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Todo órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário tem a sua JARI, ok? Então aí eu tenho que entender sobre esse órgão também, muito importante, tá? Eu saber sobre ele. A JARI, ela tem apoio administrativo e financeiro, né, do órgão a qual pertence, porém possui aí regimento próprio e autonomia em suas decisões, tá? Então aí ela tem aí autonomia própria, a JARI, né? E o que ela faz? Ela julga os recursos contra as imposições de penalidade, ela solicita, né, aos órgãos responsáveis informações complementares relativas aos recursos para melhor julgá-los. Ela também, né, é função dela informar a quem compete resolver sobre problemas apontados repetidamente nos recursos, ok? Defeito em equipamento eletrônico, falta de sinalização, certo? Então, gente, a aulinha de hoje, a introdução à legislação, é isso daí, e ficamos aí, né, para a próxima aula aí, a parte 2, normas de circulação, ok? Muito obrigado, dá um joinha aí, ó, no nosso canal, tá? Se inscreva também, ok? Valeu, até a próxima.